Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Tudo bem? Tá começando mais um Love the Problem. Lógico, convidados muito queridos, sempre convidados muito queridos hoje. E falando de um tema que é super importante, toda vez que a gente fala desse tema, o episódio é super ouvido. Então a gente pensou, como que a gente aprofunda? Como a gente aprofunda esse tema? Como que a gente traz outras vivências de outras pessoas? Então eu pensei, poxa, vou chamar essas duas pessoas que eu sei que já vivenciaram muito o processo de transformar organizações, que já vivenciaram muito esse lugar de sair de uma gestão mais tarefeira, de uma gestão de projetos para ir para uma gestão mais focada em resultados, e como que a gente fala das sutilezas, né, do dia a dia dessa transformação. Então, primeiro eu vou chamar nosso querido convidado Gabs. Dá um oi pra gente e conta quem é você na fila da vacina. Todo mundo já se vacinou aqui, né? Salve, galera. Então, uma grande honra estar aqui hoje com pessoas muito especiais aí, pessoas que eu admiro muito, são uma inspiração para mim, né? E eu tava com muita saudade de ter contato com eles, então eu queria dar um beijão aí, Ideia e Guga, né? Pra gente bater esse papo super legal aí sobre esse tema super quente e que é super relevante aí para as organizações, né? Eu me chamo Gabriel, eu trabalho no Sicredi aqui em Porto Alegre, no sul do país. Vocês vão ver muito pelo meu sotaque, falo bastante tchê, capaz, o bar é bem presente. Já atuo com um bom tempo como agente de transformação organizacional, né? Passei por vários temas, ali como cultura, os temas de gestão de pessoas, processos, de tecnologia, e mais recentemente ali trabalhando mais com gestão de produtos e com negócios ali, e não tem hoje como trabalhar com negócio sem falar de gestão de resultados, busca de valor. Então é um tema super importante, estou bem animado para a gente bater esse papo aí sobre esse tema super importante aí, e super relevante para as organizações. Muito bom! E agora eu vou chamar um segundo convidado querido, o topete mais bonito da K21. E aí, Guguinha? Se apresenta. Ideia, fala Gabs, tudo bem? Ideia, muito obrigado pelo convite. Já estive aqui no Love the Problem algumas vezes como host, mas agora é a primeira vez como convidado e fico muito feliz para falar justamente desse tema que eu gosto muito. Mas antes de me apresentar aqui rapidinho para quem eventualmente ainda não me conhece, Gabs, quero agradecer aí o carinho, dizer que é recíproco, é mais do que verdadeiro. Saudades de poder te ver, de a gente poder bater papo. Nossa, vai ser aqui muito prazeroso a gente estar junto, tenho certeza que o papo vai ser muito bom. E um salve aí pra galera do Sul, muitos amigos aí também, terra boa, terra querida, que a gente gosta muito. Bem, pra quem ainda não me conhece, eu sou o Guga Moser, sou consultor estrategista aqui na K21 e gosto muito desse assunto de tema de gestão por resultados e também gestão de produtos, e especificamente nos últimos anos assim eu venho mergulhando muito nessa área de gestão por resultados, ajudando a organizações, ajudando a times a como que eles conseguem ser mais orientados a resultados do que entregas. E nesse meio do caminho existem várias técnicas, vários métodos que a gente pode usar, e um específico que é muito poderoso, que é o OKR, que na K21 a gente usa muito. Tem tido a oportunidade de ajudar as organizações a implementar e também aproveitar ao máximo aí desse método e de tantas técnicas que a gente tem. Então aí é um pouquinho falando da minha conexão aqui com o tema também. E vamos logo pro bate-papo aí, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Ah, que incrível. Tô muito empolgada também, porque esse assunto, né, de gestão por resultado e falar de OKR é sempre muito procurado. Toda vez que a gente fala, né? E a gente tava conversando nos bastidores das experiências que a gente teve, trocando. E aí o Gabs trouxe esse lugar de, cara, como fazer essa transformação, né? Como gestão por resultados devia ser um bagulho óbvio, né? Depois que você conhece, cai a ficha e você fala, caraca, por que eu não fazia isso antes? Parece tão óbvio, só que no final não é. Não é tão trivial fazer essa mudança de mentalidade e, consequentemente, de práticas. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho essa vivência de vocês e na visão de vocês, né? Por que deveria ser tão óbvio e por que não é? Bom, é um ótimo questionamento, né? Porque é muito simples. Quando a gente começa a trabalhar ali com gestão de resultados, né? Começa a entender um pouco mais sobre o assunto, a gente tem aquele clique, aquela virada de chave e começa, poxa, por que eu já não fazia isso antes? Ou por que as empresas já não nascem trabalhando desse jeito, né? Agora a gente tem novas empresas mais digitais que já estão nascendo muito com essa cultura. Porque, assim, trabalhar ali pela visão de entregas, ela naturalmente traz um olhar para
focar na solução. E isso já limita o potencial criativo naquela busca daquele valor. E faz toda a diferença quando eu entrego para o time um mar de possibilidades trazendo o problema que eu quero resolver. Qual o valor que eu quero gerar através daquele meu objetivo. Isso faz toda a diferença porque eu não limito as pessoas a construir e focar naquela tarefa ou naquela execução. A gente sabe que algumas vezes as tarefas, a gente combinando as tarefas, a gente pode chegar num resultado, mas é muito mais limitante eu ter que construir aquilo ali ou ficar só limitado. E, naturalmente, os times, eles sentem muito mais desafiados, têm muito mais intencionalidade para buscar aquele valor se eu trago o desafio. Se eu sei que eu quero aumentar minha base de clientes, eu não te limito, eu vou construir constrói a ideia, Guga, tal solução para conseguir chegar àquele resultado. Não, Guga, eu preciso de ajuda, nosso problema como empresa é aumentar nossa base de cliente, é aumentar nosso share de mercado. Então, quando eu trago isso, eu dou um mar aberto para que essas pessoas consigam buscar as melhores soluções, experimentar spots, fazer adaptações naquelas soluções e propor um mar de criativo para a gente conseguir gerar esse resultado. Então faz total diferença isso. Um ponto muito legal da gestão por resultados é que ela consegue tocar em vários aspectos muito importantes para a evolução de um negócio como um todo. Aqui na K21 a gente fala muito dos 4 domínios, né? O domínio de negócio, o domínio organizacional, o domínio cultural e o domínio técnico. E é impressionante que quando a gente começa a falar, queremos deixar de ser orientado a entregas e passar a ser orientados a resultados, como que no meio desse caminho a gente precisa evoluir, a gente precisa buscar diversas habilidades. E eu falei que gosto muito, né, de gestão de produtos, e tem uma frase do Marty Kagan, né, que é uma baita referência nesse assunto, que ele fala, né, que o propósito de um time de produto é atender a seus clientes, criando produtos que eles amam e que ao mesmo tempo funcionem para o negócio. E aí, essa frase eu acho ela que conecta muito quando a gente fala nessa gestão por resultados, porque no fundo a gente está atendendo necessidades e a gente precisa entender a maximização do valor está justamente ali, exatamente no encontro dessas necessidades. Então é muito comum, né, que as organizações tenham necessidades de aumentar o impacto do seu negócio. Ao mesmo tempo, o cliente, como o Gabs trouxe muito bem agora, ele quer ter um problema resolvido, e para isso a gente tem que amar o problema e não a solução. Só que muitas das vezes, além do negócio e além do cliente, existem outras diversas necessidades ali envolvidas, né? Tem modelos de negócio que possuem outras pessoas ali interessadas que também precisam ter essas necessidades atendidas. O modelo do próprio Sicredi, né, Gabs? Que é um modelo do cooperativismo, onde você tem uma visão de um impacto social também muito importante aí no meio. E é justamente aí onde a mágica acontece, né? A gente precisa entender que entregas nem sempre geram resultados, então a gente precisa sair desse lugar e a gente começar a caminhar, né, para como que a gente consegue estimular e gerar os comportamentos específicos desses atores nesse ecossistema que vão, de fato, impulsionar os resultados que a gente quer. Pessoal, por que é importante a gente entender que não é tão óbvio e não é tão fácil quando as empresas elas querem fazer essa transição ou começar já a trabalhar desde o início com gestão de resultados? Eu evito fazer julgamentos porque a gestão de entregas, trabalhar por tarefa, ela traz conforto, ela traz uma sensação de tranquilidade, uma previsibilidade que às vezes ela não é verdadeira, né? A gente tem até o próprio exemplo aí do Castelo de Mentiras, é legal o pessoal pesquisar ali no próprio Love the Problem, tem o livro, mas a gente tem essa sensação, tá? E vou dizer que em alguns contextos funciona e funciona bem, então a gente tem que saber em qual o melhor contexto adaptar. E eu vou trazer um exemplo aqui, gente. Eu tô numa missão de construir minha casa, então eu adquiri um terreno e estou fazendo a construção da minha casa, e para mim dá muito conforto trabalhar com gestão de entregas. Eu tenho lá um escopo, tenho o projeto da minha casa bem definido, e eu quero saber, gente, eu estou conversando lá com o engenheiro e com o arquiteto, eu quero investir X mil reais, que é o dinheiro da minha vida, enfim, e eu quero saber mais ou menos, entrando esse dinheiro, com um pouquinho de variação, com um certo determinado tempo, o que vai sair lá, como é que vai ser a minha casa, e isso funciona bem, isso me dá tranquilidade, isso me dá segurança. Então, esse, para mim, acho que é o que torna o processo não tão óbvio assim. E a gente foi talhado nesse contexto de projetos, enfim, então a gente foi educado muito nesse contexto. E isso é óbvio e funciona para esse contexto, por exemplo, da minha casa, porque eu não tenho, assim que a entrega estiver feita, estiver lá na prateleira, estiver pronto, eu não tenho muita alternativa para aderir. Eu vou aderir à casa, ou eu vou morar nela, ou eu vou revender ela e ter um resultado financeiro, mas a adesão ela é quase que compulsória. Eu vou
eu vou morar ali naquela casa. Isso é muito diferente quando, principalmente agora com as empresas digitais, as empresas do conhecimento, onde que eu só colocar um produto na prateleira não é suficiente. Eu tenho que ir muito além para conseguir garantir aquela adesão, para que os consumidores utilizem aquele meu produto, porque existe uma grande concorrência, existem várias opções. Pensem no mercado financeiro, no mercado de telecomunicações, no varejo, existem várias concorrentes, vários players, com ofertas, com experiências diferentes, com preços diferentes. Então, eu preciso muito além de que só entregar e colocar na prateleira. É um fluxo muito contínuo, eu preciso ter constância para conseguir buscar e gerar aquele valor. Muito legal, Gabi, isso que você está trazendo, porque quando a gente também começa a falar dessa mudança, né, desse olhar de projetos para um lugar mais de gestão por resultados, começa também a ter um certo receio da gente ficar também, né, dando visibilidade, trazendo os detalhes de coisas que são super importantes. Por exemplo, você está falando de uma obra, né, a gente fala sobre custo, sobre escopo, sobre prazo. Essas são perguntas super importantes. E aí as pessoas às vezes parece que querem também tirar isso da equação e dizer que isso não é importante, só que naquele lugar das necessidades ali, né, tem para algumas pessoas, para alguns stakeholders, essas são perguntas relevantes. E aí o grande desafio, a Deia no início falou aqui, né, Deia, que da gente ir além do que está na superfície, né, da conversa, nas sutilezas, assim, que eu acho que o grande desafio é justamente a gente conseguir continuar trazendo essas informações, porque elas são importantes, mas elas talvez não sejam a mais importante. Mas como é que a gente traz isso de uma forma saudável? Porque, no fundo, vai mudar a forma como a gente vai pensar e a gente vai olhar, assim. Então, quando a gente fala dessa gestão por resultados, de experimentação, da gente colocar um produto na rua, da gente oferecer para o cliente, ver se isso vai funcionar ou não, voltar. Nesse lugar, a gente continua olhando para esses fatores que quando a gente, né, estava olhando ali numa gestão mais tradicional de projetos, antigamente a gente olhava muito fixo naquilo, a gente continua olhando esses fatores. Só que esses fatores passam a ser algo a mais, numa visão muito maior, que é de fato a gente descobrir que necessidade a gente está atendendo, o quão bem a gente está atendendo e como que a gente consegue impulsionar isso para alcançar mais pessoas em menos tempo. Tem até uma frase que eu adoro do Eric Ries, lá do Lean Startup, que ele fala que a velocidade e a qualidade são os maiores benefícios para o cliente no longo prazo. E ambos são alcançados através da maximização do aprendizado. Então, no final, né, tudo que a gente está tentando fazer, o cliente ele está olhando, olha, ele quer velocidade e ele quer qualidade, né? E ele fala que o caminho é o aprendizado. E aí, nesse lugar que o caminho é o aprendizado, se a gente não tiver essa cultura de experimentação, a gente olhando para a gestão por resultados e sendo guiado por isso, a gente não consegue, de fato, maximizar os aprendizados. A gente acaba ficando focado muito mais nas entregas e isso se torna um desafio. Eu fiquei pensando aqui, para quem tá ouvindo, já aprendeu muito com vocês. Tanto quem conhece como quem não conhece gestão por resultados. Mas eu queria que vocês conseguissem trazer pra gente, na percepção de vocês, né, quando que a mágica acontece? Quando que eu vou lá e a ficha cai e eu falo, putz, agora eu sei que eu tô fazendo gestão de resultado com qualidade? Não, eu acho que assim, o primeiro gatilho, assim, é quando a gente trabalhando por tarefa ou por entregas, né, eu gosto muito dessa lógica de colocar o produto na prateleira, né. Eu vou lá, imobilizei alguém definiu, baseado em uma estratégia, que eu precisava fazer um conjunto de entrega ou uma entrega para gerar um valor. E geralmente isso é passado por o time de desenvolvimento, a um time de engenharia, enfim, depende do contexto aí, e esse time já sai executando, às vezes ele nem se preocupa assim, por que eu tô fazendo isso, de onde é que veio isso, enfim, minha missão é fazer aquela entrega, e faz toda a diferença quando esse time vai lá, se empenha, fica lá 2, 3 meses, 1 mês, enfim, se não fatiar fininho, até 6 meses, fica mais tempo, e coloca na prateleira, disponibiliza, põe na mão do usuário e começa, poxa, mas ninguém tá aderindo, ou não tá vendendo, ou não tá tendo uma boa experiência, e aí que vem o gatilho que tipo, cara, minha missão não era fazer aquela entrega, e sim suprir aquela necessidade daquele cliente, resolver aquele problema. E eu acho que aí que vem o gatilho, olha, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter buscado uma outra solução, eu poderia ter adaptado, eu poderia ter feito em ciclos curtos, já experimentando, colhendo feedback, gerando fazendo adaptações, gerando um resultado. E eu acho que aí que é quando começa o grande clique e os times viram, olha, agora entendi. Eu preciso mudar o jeito que eu construo as soluções, saio da tarefa e vou para a questão de resolver problemas. Perfeito, Gabi. Você citou um exemplo que eu acho que é um termômetro muito importante, que são boas conversas sobre o negócio acontecendo, né? Então, a gente, de fato, conseguir ter tempo
de qualidade para discutir, entender se o que a gente está fazendo de fato está mexendo o ponteiro que a gente quer e qual que é o impacto disso. Esse ponto é super importante. E aí eu complementaria esse ponto com um outro que eu acho super importante quando a gente está falando de gestão por resultados, que é não alimentar realidades paralelas. Então é muito comum, né, que a gente, dentro das empresas, a gente tenha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a gente sabe que hoje, né, os produtos, principalmente os produtos digitais, são produtos complexos, né? Principalmente quando a gente está falando de instituição financeira, quando o cliente, né, ele está olhando para a instituição, ele não necessariamente enxerga, né, ali os microprodutos, como as áreas das empresas geralmente são distribuídas, ele enxerga como um macroproduto, né? Ele abre o internet banking do banco e ali no internet banking ele faz tudo. Então ele não enxerga muito ali separação entre produto de crédito, produto de cartão na hora que ele quer resolver o problema dele, certo? Ali isso se mistura. E aí isso traz complexidade. Ele tem múltiplas jornadas acontecendo ali. E o grande desafio de uma gestão por resultados é a gente conseguir não alimentar realidades paralelas no sentido de temos uma fonte única da verdade. Temos um foco, a gente quer ir para esse lado, a gente sabe que a gente tem que manter várias coisas de pé, e tudo bem se a nossa organização, se a gente ainda não tem a capacidade que a gente gostaria de estar investindo em certo ponto, tudo bem, desde que essas conversas aconteçam e que essas escolhas sejam feitas de forma mais consciente, né? O problema é que quando a gente não fala das escolhas, né, a gente deixa os trade-offs de fora, são não escolhas, né? E não escolhas também são escolhas. Então, eu gostaria de trazer esse ponto, porque eu acho que é um dos pontos que, quando a gente começa a falar de gestão por resultados e a gente começa na prática ali exercitar e a gente vê essa mudança, eu acho que, junto com esse ponto que o Gabs trouxe muito bem, eu acho que essa questão da realidade, não ter realidades paralelas, né? E ter boas conversas de negócio é super importante. E bem conectado com o que o Google está trazendo, um ponto fundamental da gestão de resultados, ela tem tudo a ver com a eficácia. E aí tem uma armadilha também. Quando a gente começa a trabalhar com gestão de resultados, a gente começa a crescer o olho e querer fazer mais coisas, então eu vou ter mais métricas, eu vou acompanhar mais coisas, eu vou ter mais objetivos se eu trabalho com OKRs. E aí eu caio numa grande armadilha, né? Porque a eficácia é bem claro, a gente fazer menos e fazer o certo. O tiro certo, o que gera mais valor, o que resolve melhor o meu problema. E tem tudo a ver com priorização. Então, eu consegui, através da gestão de resultados, conseguir gerar hipóteses, fazer apostas de negócio e entender melhor como elas vão mexer meus ponteiros de negócio e fazer pequenos experimentos em ciclo curto faz total diferença para eu conseguir gerar esse valor. Então, tem tudo a ver ali com eficácia e também com ajudar na questão de fazer as melhores escolhas para conseguir aquele resultado. Exatamente. E aí, até te ouvindo também, Gabs, pensando aqui também, né, da gente, essa pergunta da Deia, né, foi muito boa na prática, como que a gente vê para valer a gestão por resultados, e aí começou a me vir na minha cabeça, né, vários exemplos, e aí um ponto que um grande desafio que a gente encontra nessa jornada é que é lidar com a impaciência das pessoas nesse processo, né, porque não é tão fácil, né, quando a gente tá fazendo essa transição, porque também tem uma crença de que o pensamento linear, né, que aquela coisa da gente gerir a entrega e garantir que a entrega está sendo feita e, tipo, conseguir criar uma governança em cima ali de uma cobrança, que a gente consegue gerir isso e ver isso acontecendo, aquela sensação, aquela segurança, né, de que, pô, tô no controle da situação, tá quentinho, eu consigo prestar contas sobre isso e tá todo mundo ocupado, todo mundo trabalhando. Sair desse lugar para um lugar onde a gente fala, bem, agora a gente vai governar resultados. E a gente tá num cenário de incerteza, não, mas fica calmo que a gente vai experimentar um negocinho aqui, vamos ver se vai dar, se não der certo, fica tranquilo, que daqui a pouco a gente vai descobrir, a gente não sabe o que é ainda, mas a gente vai descobrir. Bem, só falar isso, né, ali é um lugar muito desafiador, porque até a gente encontrar esse ponto, o ponto, né, pensando numa curva exponencial, na diferença do linear, né, até a gente começar a encontrar os aprendizados que vão fazer a gente acelerar, tem ali um momento em que esses resultados não estão vindo, né, e aí, em alguns cenários, isso vai ser mais rápido, talvez devido à maturidade, a tudo que já foi, as pessoas que estão ali, a experiência, tem uma série de coisas que podem influenciar, né, em outros lugares isso vai ser um pouco mais longo, e aí o grande desafio, né, Gabs, até a gente, como agente de transformação, daí também a gente já passou por vários contextos também, assim, é justamente a gente encontrar esses pontos de maturidade e a gente entender também esse tempo, né? Porque eu acho que também hoje em dia tudo tem que ser muito rápido, né? E tem coisas que precisa de um pouco de calma, né? Precisa de um pouco de serenidade para tentar entender. Às vezes a gente vai ter que criar uma
uma base para acelerar um pouco mais na frente. Mas eu queria trazer para a mesa esse assunto da impaciência aqui, porque é um assunto, é uma questão que invariavelmente a gente, se você que está ouvindo a gente aí estiver lidando aí com essa transição ou estiver implementando a gestão por resultados no seu contexto, você também já está lidando ou ainda vai lidar com isso, né? Gostei desse ponto que você trouxe, porque eu percebo até que nós, como agentes de transformação, por a gente já ter vivenciado em tantos lugares, né? Às vezes a gente também fica impaciente, porque a gente sabe o resultado que pode dar. Só que quando a gente começa, principalmente numa organização que tem pouca experiência com esse assunto, não vai sair perfeito. E aí é também a gente conseguir ter paciência com a gente e com o outro, e conseguir de alguma forma ter empatia e cuidar do outro para dizer que esse processo é natural, ele é normal. E aí achar pontos de alavanca para ir melhorando a maturidade. Então, para mim, quando eu penso na mágica de OKRs, para mim, obviamente, tem muito a ver com o check-in, né? Que é o molho secreto que a gente fala, da governança, de mostrar uma governança de uma maneira diferente. Mas para mim também tem muito trabalho de bastidor, né? Uma vez eu ouvi uma frase, nem sei de quem é mais, que 90% é bastidor, 10% é palco. Que é a gente, como champion, tá ali muito conectado com o líder do OKR, que é responsável por aquele resultado ali, de ajudar essa pessoa a ser conciso na fala, a trazer de uma maneira que as pessoas vão se conectar e vão se engajar. Então, cara, que nem você usou o exemplo, eu quero aumentar minha base de clientes. Ele vai chegar lá, ele não vai só dizer isso. Eu quero aumentar minha base de clientes. Ele vai trazer quais são as principais hipóteses, se possível embasado em números. Então vai ter todo um trabalho prévio que a gente vai conversar com essa pessoa, do tipo, olha, quais são os números que embasam essas hipóteses que você tem? E dado essas hipóteses que você tem, quais são os pedidos de ajuda que você tem aqui para as pessoas que estão nessa reunião? Então acho que para mim esse lugar da mágica acontece porque você começa a estar mais preparado, baseado em dados, procurando um resultado, começa a envolver as pessoas e as pessoas automaticamente ficam mais motivadas, porque elas estão atrás de um resultado e não atrás de uma entrega. Você citou um termo, Deia, que é empatia, aí na sua fala, e isso me lembrou um termo que eu aprendi num livro que marcou muito, se chama Empatia Tática, é o termo, né? E esse é um livro do Chris Voss. Ele era um negociador de elite do FBI, e aí ele trouxe esse termo no livro dele, e ele fala que a empatia tática é escutar como se fosse uma arte marcial, equilibrando os comportamentos sutis da inteligência emocional e das habilidades de influência para obter um resultado desejado junto com o outro. E aí eu tô trazendo esse termo porque o Gabs está aqui, o Gabs foi uma pessoa que eu sempre admirei nesse quesito de saber escutar, porque é uma habilidade muito importante ali quando a gente está nesse processo de transformação, né? Quando a gente está nesse processo de ensinar as pessoas, porque as pessoas, quando elas sentem que elas estão sendo ouvidas, elas dizem coisas. E exatamente as coisas que não estão na superfície da conversa, o que está por trás, justamente são os pontos que vão fazer com que a gente consiga acelerar esses aprendizados. Então, no final, ele até resume empatia tática, né? Eu dei uma frase aqui toda bonita, mas no final nada mais é do que uma comunicação com resultados, né? Esse ponto que você trouxe na ideia de apresentar, de poder exatamente saber a principal mensagem que você quer passar, coletar as percepções que você quer coletar, saber explorar um ponto de incômodo que está aparecendo ao invés de ser reativo e tentar justificar. Mas, poxa, qual é a necessidade da pessoa incômoda que está ali por trás? Como é que a gente consiga trazer e consiga explorar isso? Então, eu acho que essa habilidade, né, de saber ouvir é super importante. E aí pronto, Gabs, já falei aqui. O Gabs é uma pessoa que eu super admiro aqui nesse ponto, que fazia isso muito bem. Bom, obrigado pelo elogio, Guga. A recíproca é verdadeira. Você também tem uma habilidade fantástica, assim, de conseguir fazer esses movimentos de transformação. E eu acredito, assim, que a gente tem que ter sempre no radar que essa transformação, ela não pode ser feita por meio de uma quebra, de um Big Bang, de uma virada. A gente não está num dia ali trabalhando por entregas, por projeto, e no outro dia, gente, definimos OKRs, colocamos lá o check-in a rodar e tá tudo certo, vida nova. Não funciona assim. Ele é um movimento, ele é contínuo, a gente precisa trazer consciência para as pessoas dessa nova forma de pensar, que elas consigam entender que isso vai mudar o jeito que elas conseguem gerar valor e atender as necessidades do cliente. E o fundamental, pessoal, é que quando a gente vai aplicar a gestão por resultados, para a gente começar esse processo, nós mesmos temos que fazer o exercício de que problema eu vou resolver trazendo a gestão de resultados para a mesa, para o jogo, botando isso na empresa. Isso faz total diferença. Isso ajuda todo mundo a entender, dá mais clareza na intencionalidade, e as pessoas
pessoas compram e se engajam e começam a favorecer essa mudança. Então, ele é um movimento, ele não é só um processo de quebra ou de virada, tá? Eu gostei muito do que vocês falaram dessa questão da impaciência e da paciência, da empatia, acho que da consistência, né? E da resiliência de quem também tá ali colocando, e da clareza para as pessoas dos porquês. Acho que tem a ver com esse lugar de engajamento, né? Eu tô gostando das dicas que vocês estão trazendo, e acho que eu tô querendo entender, explorar um pouquinho mais das dificuldades ali do dia a dia. Se vocês já encontraram resistência, né? Porque vocês já trouxeram algumas dificuldades de impaciência, de resiliência e tal, mas algum tipo de resistência e como lidar com ela? Perfeito. Ótima pergunta, Deia, porque essa questão da resistência, a gente que está falando, né, como aqui agente de transformação, a gente muitas das vezes lida, né, em diversos contextos, de diversas formas, com diferentes tipos de resistência. Mas uma coisa que eu particularmente, Guga, gosto muito, é de primeiro tentar me aproximar da pessoa para tentar entender o que está por trás, sabe? Porque, assim, dificilmente quando você começa a mergulhar ali, a cavar, dificilmente o problema da pessoa é com a gestão de resultados em si. Ela não tá, nossa, eu amo aqui a gestão de projetos, como sempre foi feito e não suporto isso. Dificilmente é isso, sabe? Dificilmente é isso. Geralmente a pessoa, ela tem outras preocupações, outros anseios ali por trás, e que quando você começa a entender, às vezes é uma questão dela ganhar confiança, dela ganhar segurança de como aquilo realmente pode ajudar, sabe? No dia a dia dela, nos desafios que ela tem. Então, uma coisa que... É claro que isso leva tempo, e aí tem momentos, né, e dependendo do senso de urgência ali, a gente tem que fazer certas escolhas, mas eu acho que é muito importante se aproximar das pessoas chaves que estão ali no contexto, para tentar entender o que elas pensam e a gente começar a construir essa mudança a várias mãos, sabe? Quando a gente fala de fazer puxado, né, e não fazer empurrado, no fundo, trazer para as pessoas, né, uma referência, né, trazer um caminho, olha, a gente já experimentou, isso aqui funciona, vamos por aqui. A gente não precisa largar do zero, né? A gente quer maximizar aprendizado, mas cada contexto é um contexto. Então, a gente precisa co-construir com as pessoas porque é o espaço delas. A gente, como consultor, né, Deia? A gente tá chegando na empresa, no negócio, onde as pessoas que estão ali são as pessoas que mais entendem daquele negócio. Muitas vezes elas passaram a vida toda ali, elas respiram aquilo o dia inteiro. E talvez seja muita pretensão nossa querer logo de cara entender mais do produto, do negócio delas do que elas. Mas o que a gente consegue trazer são diferentes perspectivas, novas formas de pensar e caminhos para ajudá-las. Só que assim, se não co-construir junto com elas, vai ser muito desafiador. Então, nesse lugar da resistência, daí eu acho que o primeiro passo é tentar entender das pessoas que estão ali, quais são as necessidades delas ali, conversar para criar uma relação de confiança, e aí sim a gente conseguir ir experimentando dentro de um limite que é saudável, né? Porque às vezes também nem sempre uma velocidade muito grande ela vai ser saudável para o momento da empresa, das pessoas que estão ali, e tudo bem, né? A gente pode ir ganhando velocidade ao longo do tempo. E o que o Guga trouxe, ele é fundamental, né? Entender a velocidade, o timing, as necessidades envolvidas. E um outro ponto que é fundamental, né? Todo o movimento, como a gente está falando, ele não é uma quebra, é um movimento. Ele vai ter resistência, ele vai gerar atrito, né? Ele vai ter algumas barreiras, algumas dificuldades. E uma grande dica que a gente traz aqui, que aprendizado é ouro, mas a gente também tem que saber que a gente precisa fatiar fininho, né? Então, se eu fizer um movimento muito grande, querer mudar a organização como um todo e pensar em toda a empresa, provavelmente eu vou ter muito mais resistência, eu vou ter muito mais barreiras e muito mais dificuldades, e o próprio coleta de aprendizado também vai ser mais limitado, porque é muita informação, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, é fundamental, assim, olhar para a empresa e entender, olha, aqui tem um pedaço que está mais fértil, que está mais aberto à mudança, que tem mais receptividade para fazer mudança de processos, que talvez tenha um patrocínio mais forte. Então, é entender melhor em qual local, que pedaço, qual fatia eu posso começar a fazer esse movimento, começar a fazer experimentações, e assim, é legal que quando a gente começa a rodar o processo, naturalmente essas barreiras elas vão surgindo, essas necessidades de adaptações vão aparecendo, e a gente começa a avaliar, opa, tem aqui um pedacinho, uma barreira aqui que eu consigo resolver dentro desse contexto, eu consigo avançar. Essa outra barreira aqui não, ela é uma barreira maior, eu preciso mudar um artefato organizacional, um processo maior que não pode ser mudado só para esse pedaço. Bom, aqui eu vou ter que me conectar talvez com outro time, lá, um time de finanças, um time de gestão de pessoas, um time de jurídico, enfim, e conseguir ter e começar a trazer para a mesa aquele outro time e
começar a ver como a gente faz aquela adaptação. E assim, à medida que a gente vai tendo os aprendizados e vai começar gerando resultados, o movimento ele vai se tornando positivo, que o time do lado que não está participando ou ainda não foi envolvido nesse processo, ele começa a olhar, poxa, mas olha só que legal, a DEA e o Google estão lá gerando um resultado diferente, estão conseguindo crescer ou conseguindo evoluir de uma maneira diferente. Como é que vocês estão fazendo isso? E aí esse movimento começa a se tornar desejado, né? E ele começa a ser escalado naturalmente ali pela organização. Sim. Você falou, Gabs, eu acho que uma chave da transformação, né, nos tempos que a gente vive hoje, que é escalar os aprendizados. E aí aqui eu acho que tem duas dicas, né, digamos assim, que eu acho que são muito valiosas. A primeira delas é que nós que somos agentes de transformação, ou você que não é um agente de transformação, mas está dentro de um contexto e está ajudando a transformar o seu contexto, não seja você o grande gargalo dessa transformação. Então, nesse processo, assim, não seja a barreira para a mudança, seja o farol. Porque às vezes é muito comum, né? A gente vê, tem ali a transformação sendo conduzida, e aí tem alguma outra pessoa, né, de um time lá que vê, poxa, eu quero fazer tal coisa. Não. Espera aí que na hora e do tempo certo, calma, né? Estamos aqui realmente tem que ser priorizado, né? Realmente a gente tem que ser muito consciente, mas nem sempre a gente tem que embarrear, né, as pessoas. Assim, às vezes dá pra gente plantar sementes, né, de deixar as pessoas irem e experimentarem dentro das restrições de que não vá para uma direção contrária, né? Que a gente esteja caminhando numa mesma direção. Então, é a sutileza, né, ali entre ser o gargalo, né, uma barreira, e ser um farol, né? Olha, você pode, desde que a gente vá por esse caminho aqui. E uma segunda dica muito preciosa é compartilhar conhecimento, é formar pessoas ao longo do caminho, assim. Isso é fundamental, porque ninguém consegue ficar para sempre no mesmo lugar, assim, até fica, mas o ideal é que a gente consiga formar outras pessoas para que a gente, inclusive, consiga abraçar novos desafios e ajudar outras áreas, outros produtos, outros times a também se desenvolverem. E para que a gente consiga fazer isso com consistência, é muito importante que as pessoas elas entendam os porquês do que está por trás e não somente ali, né, os comos. Porque senão, quando você sai, né, quem nunca viveu isso, né? Você está num contexto, ajuda a construir ali, você sai e as coisas desandam, né? Deixam de acontecer. Simplesmente é porque as pessoas não se apropriaram daquilo, né? Porque se elas de fato se apropriassem, aquilo continuaria. Então, acho que essas duas dicas são muito preciosas nesse processo que o Gabs trouxe muito bem, né? De escalar os aprendizados, né? Gostei muito da fala de vocês, porque nos clientes que a gente vai, eu tenho pensado nisso de uma maneira muito mais intencional, que é como a gente gera um lugar de curiosidade, como que a gente faz a transformação ser sexy, ser atrativa. E tem muito disso que vocês trouxeram, mas uma coisa que a gente costuma fazer, né, é pegar esses aprendizados e principalmente esses resultados e compartilhar. Então, ter um momento em que a gente compartilha os resultados. O que a gente fez, por que a gente fez e os resultados que a gente obteve, né? O que a gente está fazendo diferente? E aí isso começa, isso num fórum maior, normalmente com líderes, com C-level ou com a empresa inteira. Se aquilo já está bem comunicado para a empresa já sabe que essa mudança cultural está acontecendo. Então, eu acho isso muito interessante porque começa a despertar a curiosidade, um lugar de awareness, de curiosidade e de querer fazer diferente também. Poxa, o que essa galera fez que em 3 meses eles já geraram esse valor aí, grandão? Caraca, que diferente. Com vários depoimentos das pessoas ali da própria empresa, não só a K21 falando, né? Isso é muito interessante porque aí traz esse respaldo da transformação, do quanto ela é necessária, quanto ela é atrativa. A gente cansou de falar, né, Gabs, que no final do dia a gente só tem 2 opções. Ou a gente entrega resultado ou a gente entrega aprendizado, né? E saiba que se o resultado não vier, né, tiver vindo só aprendizado, a pressão ela vai aumentar também, né? Mas dá pra conciliar os dois juntos, assim, eu acho que anda muito junto. E eu gostei muito ali da fala e da provocação da DEA ali, né? Além de tornar sexy ali na perspectiva interna, de compartilhando e tornando desejável o movimento, eu acho muito legal quando a gente consegue também trazer para o jogo o nosso cliente que foi impactado e que ele também consiga transmitir para a organização e naturalmente ele acaba fazendo isso para outros clientes também. Puxa, olha só que legal, eu tive uma experiência com aquele time ou com aquele produto e foi diferente. E aí essa outra perspectiva externa, ela também
também ela é muito impactante e ela é um motor muito forte para a gente conseguir escalar esses movimentos de transformação, tá? Então eu acho que ele é fundamental a gente conseguir trazer a voz do cliente, do usuário para dentro do contexto de transformação e que ele esteja presente. Claro, sempre ouvindo, escutando também as necessidades dele, mas também trazer como aquilo beneficiou ele, como gerou o resultado e foi diferente para ele. Muito bom. Trouxemos aqui várias dicas, certo? E falamos de boas práticas, aprendizados e tal. Eu fiquei pensando aqui, né? Uma provocação. Porque a gente também aprende quando erra, né? E aí, vamos revelar a cozinha? O que a gente já errou na adoção esse caminho aí de adoção de gestão por resultados? O episódio tem o quê? 3 horas? Dá pra gente ficar aqui? Não, no caso vocês vão ter que resumir em 5 minutinhos. Principal erro, vai. Teve algum? Não, assim, gente, um ponto que é sempre importante, a gente já falou um pouquinho aqui, é entender a velocidade da transformação. Esse é um ponto. Às vezes a gente quer ser mais rápido do que a capacidade que a gente consegue de adaptar os nossos processos, de organizar e direcionar as barreiras. Isso é um ponto bastante fundamental. E isso acaba gerando frustração e às vezes quer nos levar de volta para o modelo antigo. Então vamos voltar para o modelo antigo, que bem ou mal está funcionando. Então, entender o tempo é importante. O outro ponto que eu acho que é legal esse é um processo que a gente vai correr um pouco mais de risco, a gente vai precisar ter um pouco mais de apetite a riscos, tá? A gente vai ver que trabalhar com hipóteses, trabalhar com apostas de negócio, ela tem um nível de incerteza. Isso é natural, a gente está num mercado completamente incerto, cheio de concorrências, que muda toda hora, muito rápido, muito digital, e eu não tenho como lidar com a incerteza só com previsibilidade. A gente vai ter que correr riscos. E entender assim que a gente vai precisar ter um pouco mais de apetite a riscos, a gente vai ter que ser um pouco mais ousado, faz parte do processo, e a gente vai ter que ajudar as pessoas a estarem confortáveis a passar por esse risco e enfrentar e girando aprendizado. Não deu certo agora, fiz aquela aposta de negócio. Por que não deu certo? Entendi que precisava fazer isso e aquilo ali, que precisava de uma campanha adicional de marketing, não foi bem conhecido. Legal, agora eu vou fazer uma segunda aposta de negócio com esse aprendizado e provavelmente vou estar melhor do que isso. Eu gosto muito do filme do Menino que Descobriu o Vento. Eu tive na palestra do ator, que na verdade não é do ator, é do protagonista, da pessoa e ela dizia assim, foi feita uma pergunta na palestra que foi muito interessante, né? Ele tentava toda hora construir um moinho e não estava tendo sucesso, e alguém perguntou, mas por que você não se sentia fracassado, ou por que você não desistiu, e por que aquilo ali não te deixava frustrado, não desistia? E ele disse, não, na verdade eu não fracassei em nenhuma das minhas tentativas. Toda vez que eu tentava fazer o moinho e não dava certo, eu aprendia alguma coisa. E eu tentava reconstruir ele de uma forma diferente e gerava um novo aprendizado e foi gerando e foi fazendo nesse ciclo até que eu consegui colocar o moinho de pé com aquelas condições precárias que ele tinha e com meia dúzia de ferramentas ali que ele precisava. Então ele sempre passava, a cada ciclo ele se tornava uma pessoa melhor, com mais conhecimento e mais preparada para conseguir atingir aquele resultado. E isso é fundamental nesse processo de desenvolvimento para a gestão de resultados. Se tivesse que escolher um erro também, eu traria o alinhamento constante de expectativas. Acho que isso é muito importante no processo de transformação e nesse processo de aprendizado, porque quando a gente alinha expectativa, né, no início, e a gente vai, né, lá pro dia a dia tentar fazer acontecer, e a gente aumenta esse ciclo de realinhamento da expectativa, acaba que às vezes as pessoas que estão envolvidas ali, elas acabam gerando, né, uma expectativa e depois que ela vai ser frustrada. Ou vice-versa, como agente de transformação, assim, tá criando uma expectativa muito maior do que realmente, às vezes, existe e acaba trazendo mais pressão, né, pro sistema ali, pro ambiente onde está acontecendo a transformação. E quando esse alinhamento de expectativa ele acontece de forma constante, a gente consegue ir antecipando os problemas, né, trazendo eles para a mesa e encontrando formas ali de tratar. E o que é surpreendente é que muitas das vezes a gente vai pensar em soluções ou alguém que a gente menos espera vai
trazer algo que vai ser surpreendente. Mas eu acho que isso é um aprendizado baseado em alguns erros, assim, né? A gente fazendo como o Gabs trouxe, né? Cada vez que a gente faz, a gente tenta de novo e a gente tem esse novo aprendizado, porque quando esses ciclos são muito longos, né? Já aconteceu da gente passar muito tempo, às vezes sem alinhar a expectativa ali, às vezes com o principal stakeholder, né, de onde está acontecendo, né, de uma liderança, e aí no final, quando a gente vai trazer esses pontos, soa muito como justificativa, né? Parece muito que é explicação, enquanto na verdade são pontos legítimos ali, que deveria ter acontecido, mas poxa, se aquele ponto tivesse sido trazido, né, meses antes ou semanas antes, vira um movimento de antecipação, né? A gente está trazendo um problema que, olha, é assim, a gente precisa lidar com isso, senão, tudo bem, mas a gente tem que assumir que a gente está entendendo que talvez não é o timing, né? Não é o momento. Então, se fosse para trazer, acho que um grande aprendizado, assim, de erros cometidos, eu acho que seria esse alinhamento constante de expectativa. E eu me lembrei de um outro fator que é fundamental, não só para a questão de gestão de resultado, mas para qualquer gestão da mudança que você for fazer na vida, né? É sempre não começar destruindo o que estava rodando até agora. Estava errado, a gestão de tarefas não funciona, ou de projetos não é legal, eu vou começar com um novo modelo aqui, porque eu descarto o antigo. Gente, isso não funciona, isso gera mais resistência, isso não é só para gestão de resultados, qualquer mudança que você faz na vida, né? E eu acredito até que a gente sempre tem que trazer muito essa narrativa, essa perspectiva evolucionária, né? É assim, gente, a gente tinha um modelo que funciona, gera resultado, mas a gente tem uma outra alternativa aqui que a gente gostaria de experimentar, que ela pode ser melhor, que ela pode ter outros aprendizados e gerar um resultado diferente. Pode resolver o meu problema de uma maneira diferente e a gente queria experimentar. E aí, vocês topam ou não topam? Eu acredito muito mais, sempre quando a gente vai com essa perspectiva de evolução, a gente vai dirimindo barreiras, a gente vai abrindo espaço, a gente vai acolhendo as necessidades dos outros. A gente já falou da empatia ali, o Guga trouxe muitos elementos de empatia ali, né? A gente se coloca muito no lugar, entende a necessidade e a gente não precisa destruir o modelo anterior para criar um novo modelo. A gente pode ir nesse processo evolutivo, né? Tô pensando aqui como encerrar. E aí talvez propor uma coisa meio louca. Não sei se vai funcionar. Vamos ver? Bora lá. Pra quem tá ouvindo poder saborear esse momento, experienciar esse momento. Consegue descrever pra gente um momento em que você tava vivenciando a gestão por resultados e aquilo, você falou, caralho, isso aqui tá sendo um trabalho muito foda. Como que foi essa cena? Teve um dos contextos que a gente passou e era um trabalho de 3 meses. Era um trabalho de justamente ajudar uma área a implementar a gestão por resultados. E a gente estava num momento crucial, mas era um momento assim meio que inicial, que a gente tinha passado por todo um ciclo de construção dos OKRs daquele trimestre. E era justamente a apresentação desses OKRs ali pelos líderes que foram escolhidos e ainda ia ter todo um ciclo de aceleração, assim, né, que ia durar. E aí esse período de construção dos OKRs foi um período que, na minha visão enquanto agente de transformação, poderia ter sido mais rápido, aquela coisa de, poxa, a gente poderia ter ido mais, mas para a área em questão, foi um tempo que tinha que ser, assim, foi até rápido na visão deles, assim. Mas o que marcou muito foi que no dia da apresentação dos objetivos para toda a área, eu me lembro que os líderes, eles surpreenderam e fizeram uma apresentação, assim, muito legal. Eles mandaram muito bem no domínio da narrativa. Foi algo muito diferente, assim, do que eles vivenciavam. E eu me lembro de, né, ver as pessoas emocionadas e, inclusive, o gestor principal da área, assim, com os olhos marejados, assim. E o nível de energia que as pessoas saíram daquele encontro foi, assim, contagiante. E é aquele momento que você fala assim, caramba, se eu tivesse planejado, talvez eu não conseguiria ter gerado um impacto, assim. Então é justamente o momento que a mágica acontece mesmo, a mágica humana. Não é a mágica de um método, não é a mágica individual de alguém, é a mágica humana ali, na prática das pessoas se apropriando e abraçando novas perspectivas dentro do contexto delas. Então, essa cena me marcou. Claro que tivemos prints, assim, guardei no coração aqui na memória, mas foi muito legal ver o impacto nas pessoas, assim. Não, e eu achei ótimo o exemplo do Google. Eu tenho um exemplo talvez um pouco semelhante, mas para mim a mágica acontece quando os times eles já começam a rodar os primeiros ciclos, já começam a entender um pouco da lógica, e quando eles recebem uma nova
primeira demanda, que já vem como, preciso vocês enderecem essa entrega e façam a entrega para nós. E eles começam, não, pera aí, alguém levanta a mão lá no fundinho, tipo, gente, tá, mas por que a gente vai fazer isso? Que problema tá resolvendo isso? O nosso cliente foi ouvido? Que resultado a gente quer com isso? Então, quando eles trazem esses questionamentos, trazem isso pro dia a dia, isso começa a ficar natural ali nas cerimônias do time, nas interações, aí a gente vê que, puxa, a mágica aconteceu, a virada de chave aconteceu, assim. Então, aí que eu vejo que a mágica de gestão do resultado já está presente, que nossa missão ali está cumprida, vamos para outro contexto, vamos continuar evoluindo ali, porque a galera conseguiu virar a chave. Então, aí para mim é o ponto onde a mágica acontece. Eu tô aqui batendo palmas, que eu fiquei até emocionada também, porque é muito legal vivenciar isso, né? Que não é só o líder de OKR, só o champion. Não, cara, o time que tá ali assistindo tá começando a questionar. Ou seja, já contaminou. Ai, tô muito emocionada. Infelizmente acabou nosso tempo, senão eu ficava aqui batendo mais meia hora de papo com vocês, meninos. Ai, que delícia! Primeiro, agradecer o tempo de vocês e compartilhar a experiência de vocês. Vocês são as pessoas que eu respeito muito e tenho muita experiência com isso. Num lugar de muita empatia, de muita humanidade também, que eu acho que é super importante. Então, agradecer o tempo de vocês. Pedir para que vocês deixem recadinhos finais aí, o recado do coração, também suas redes, a gente vai deixar na descrição do episódio também as redes, mas já podem falar. E para quem ouviu até agora, gratidão também. Se conecta com a gente na nossa comunidade no Telegram, que eu também vou deixar o link aqui. E fala o que você achou desse episódio, quais novos temas você quer ouvir, conta pra gente. Então vai lá, Guguinha. Maravilha, vou puxar aqui então para fechar com chave de ouro ali com o Gabs. Acho que a mensagem final é uma frase que eu gosto muito e é algo que eu carrego assim como uma inspiração assim de vida. Foi uma frase que eu ouvi do Marco Fischenbach, que é CEO do Descomplica, e num podcast, eu adoro ouvir podcast, e aí ele falou, olha, a alta performance exige intenção. Ninguém alcança a alta performance sem querer. Então é mais ou menos aquilo, ninguém acorda de manhã e fala, agora eu vou ter alta performance. Não é assim. Isso é um processo, né? É musculatura. É aprendizado. Eu acho que essa palavra, né, intenção, ela é fundamental. Às vezes a gente pode não ter tempo suficiente, que a gente acredita que a gente precisava, mas como que a gente pode fazer o melhor que a gente pode no tempo que a gente tem, né? Às vezes a gente não tem tempo para fazer, ou recursos, né, ou possibilidade de fazer aquela coisa perfeita como a gente imaginou, mas bem, como é que a gente faz algo, né, de forma que o feito é melhor do que o perfeito, mas que não fique de qualquer jeito, né? Que a gente consiga se orgulhar daquilo, ou consiga gerar um aprendizado. E como é que em meio à nossa correria toda, né, de tantas coisas que a gente tem que fazer e tantas coisas que parecem urgentes e importantes, como é que a gente encontra um tempo de qualidade, né? Para que aquelas coisas que a gente for fazer, pelo menos as mais importantes, a gente consiga de fato dedicar o tempo que ela merece e que a gente consegue. Então, acho que esse seria o recado final, deixando dicas aqui para quem também gosta de ler. A gente falou sobre gestão de resultados. Queria deixar 2 dicas aqui. Uma delas é o livro Outcomes Over Output. O livro em inglês, eu não sei se já tem traduzido, é do Joshua Siden, se eu não me engano. E acho que vale procurar quem tiver a possibilidade de conseguir ler. É um livro que fala, é simplesinho, ele é pequeno, mas ele vai muito direto ao ponto nesse assunto de gestão por resultados. E um segundo livro que eu gostaria de indicar aqui também é O Coração do Negócio, que é do Hubert Joly. Ele é o CEO da Best Buy. Quem não conhece, a Best Buy é uma loja enorme, né, norte-americana de varejo, de eletrônicos, e que ele comandou o turnaround da Best Buy recente, né, com o desafio dos e-commerce. E é um livro que ele fala sobre negócio, mas fala sobre pessoas, fala sobre essa mágica humana. Então, é um livro que já foi traduzido, super indico também. E agradecer aqui também, Deia, muito obrigado por esse espaço, obrigado você que está ouvindo a gente aí até o final. Espero que você tenha se divertido assim como a gente se divertiu. E Gabs, muito bom estar contigo aqui, muito obrigado aqui por mais esse tempo juntos aqui. Bom, de novo eu também queria agradecer, foi um grande privilégio aqui estar com essas 2 pessoas incríveis e também estar falando para esse público maravilhoso aqui do Love the Problem. Eu sou apaixonado pelo podcast e, poxa, nos recados finais aqui talvez eu vou lançar uma polêmica, uma bomba aqui, um recado assim final que eu deixo, e é difícil para mim eu dizer isso porque sou apaixonado pelo método, mas não se prenda somente nos métodos. Eu sou apaixonado pelos OKRs, acho que funciona, mas, gente, o importante é fazer a gestão para o resultado, né? A gente teve juntos aqui, eu, a Deia e o Guga aqui no SG Rio aqui recentemente, e uma frase ali do Joseph Yoder,
marcou muito, assim, muito, e tem tudo a ver com gestão de resultados. Ele trouxe, assim, que você não consegue consertar aquilo que você não enxerga. Gente, se você está na escuridão, se você não gera, não faz a gestão de resultados, e pode ser com OKRs, ele pode ser com métricas, com KPIs, enfim, de várias formas pode fazer isso, mas é importante não estar na escuridão. Você entender o que está acontecendo e conseguir fazer adaptações, consertar, movimentar a organização. A gente tem tudo a ver com agilidade, né? O principal da agilidade é a questão da adaptabilidade, e se você está na escuridão, não está gerindo resultados, provavelmente você vai descobrir da pior forma possível quando alguma coisa não está legal, então quando já é muito tarde. E aí nessa linha de gerir resultados, enfim, tem vários conteúdos de OKRs, mas eu queria dar a dica ali de uma literatura. Eu gosto muito do livro do Fit for Purpose. Ele ajuda muito a gente entender melhor quais as métricas, como a gente faz a gestão de resultados, muito focado ali no propósito do produto, então eu deixo essa dica, né? É muito importante entender o que é critério de adequação, o que são KPIs de saúde, de produtividade, de vaidade, e é legal a gente conhecer isso para definir os melhores as melhores métricas para a gente poder fazer a gestão de resultados, mas eu sou apaixonado ali por OKRs, pelo processo, então recomendo também conhecer um pouco mais do processo, que ele é fundamental ali. Eu acho que ele é um bom caminho para a gente conseguir fazer uma boa gestão de resultados. Muito bom! Obrigada, meninos, obrigada para quem ouviu até aqui, um beijo, até a próxima, tchau! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.